Saúdo a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, a todos que nos assistem neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez estamos juntos examinando as Escrituras. Nós rogamos a Deus em oração neste momento que Ele nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito para que juntos possamos aprender da sua santa e bendita palavra. Que Deus nos abençoe e dirija, nos dê o maná celestial, a água da vida, e que nós possamos compreender a sua vontade para nós vivermos no nosso dia a dia. Nós examinamos as Escrituras, conhecemos a palavra de Deus e aplicamos em nossa vida para agradar ao Senhor e viver segundo a sua vontade. Hoje, nós vamos examinar a palavra de Deus a respeito do que é santo e o que é profano, o santo e o profano. O que é santo? Santo é aquilo que é separado por Deus, que vive em santificação. Profano é o contrário do que é santo. Então, profano é aquilo que ofende a divindade, que ofende a Deus, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que fere a sua palavra. No dicionário bíblico de Almeida, nós vemos aqui sobre o que é profano ou profanar, é sujar, manchar, desrespeitar coisas ou pessoas que merecem respeito, o templo e o nome de Deus. Então, são coisas que nós temos que ter conhecimento, o que é santo e o que é profano. Santo é aquilo que é santificado, que é em espírito, que é espiritual. Profano é tudo aquilo que é da carne, que é carnal, porque a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas isso não é só, é uma coisa muito importante na nossa vida, nós conhecermos o que é santo, o que é profano e vivermos em santificação. E é uma coisa não só necessária, mas é muito importante para a nossa salvação. Sem isso, ninguém será salvo. Se não vivermos em santificação e honra, ninguém verá o Senhor. Lá desde da Antiga Aliança, no livro de Levíticos, no capítulo 10, os versículos 8 a 10 diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo, Arão, o sumo sacerdote, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Por que Arão e seus filhos, os sacerdotes, quando eles se santificavam, iriam ministrar na presença de Deus, né? E para depois sacrificar para o povo, eles tinham que tomar certas providências, não poderiam praticar algumas coisas, não poderiam beber bebida forte, teriam que ter uma conduta diferenciada, porque era para ensinar os filhos de Israel os estatutos que o Senhor lhes tinha falado pela mão de Moisés, que é o versículo 11, e para fazer diferença entre o santo e o profano. Existe diferença e nós temos que saber que existe essa diferença entre o que é santo e o que é profano. Não é qualquer coisa que Deus aceita. Eu já fui no culto, eu já orei, mas você tem vivido em santidade? Veja no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 44, o versículo 23, a profecia falando sobre o sacerdote. Como que o sacerdote deve se comportar, deve estar na presença de Deus. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Mas lá estava falando dos animais, estava falando das comidas e das aves. Não é só isso que é santo e o que é profano. Tudo que é de Deus tem que ser santo, e tudo que é do mundo é profano, porque é segundo a carne. Nós temos, e lá o sacerdote era da tribo de Levi, eram os levitas que eram sacerdotes. Hoje, todos nós somos sacerdotes, todos nós, Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós podemos ministrar, nós podemos
orar, nós podemos interceder, coisa que só o sacerdote fazia naquela época. E hoje, vindo o Senhor Jesus, ele fez nova todas as coisas, nos deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo assim como Ele nos amou. As pessoas pensam que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas o Senhor Jesus diz: assim como eu vos tenho amado. É um amor perfeito, não é um amor como o nosso. Às vezes nós não temos amor por nós mesmos, às vezes fazemos coisas que não fazem bem para nós e praticamos coisas que desagradam a Deus porque não temos amor próprio. Se eu me amasse perfeitamente como o Senhor Jesus teve o amor por nós e tem o amor por nós, eu faria sempre a vontade dele. Mas nós, às vezes, damos lugar à carne, nós lutamos contra a carne luta contra o Espírito para que nós não façamos a nossa vontade e façamos a vontade de Deus. Veja em 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos assiste neste dia, nos ouve neste dia, o templo de Deus é o teu corpo. O teu corpo é onde Deus habita. E Deus faz diferença entre o que é santo e o que é profano. Deus não vai habitar num templo cheio de porcaria, que não seja santo, que profane o nome dele, que profane a palavra dele, que ofenda a palavra dele. Então, nós temos que andar em santificação. A palavra diz em Romanos: nós já fomos crucificados com Cristo. Aquele que aceitou Jesus, ele já foi crucificado com Cristo. A nossa carne foi crucificada com Jesus Cristo. Nós já estamos para o mundo, estamos mortos. Como que nós vamos viver ainda no mundo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que viver em santificação. Veja em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 19 e 20, a palavra diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pensa que você é dono de você, você faz o que você quer, você pode fazer o que você quer, você não tem mais vontade. A sua vontade é a vontade do Mestre. Nosso desejo é fazer o desejo do Mestre, do Senhor Jesus, do nosso Senhor, que nos comprou por bom preço. E o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Nós não somos de nós mesmos, nós não temos domínio mais sobre nós. Nós temos que estar à disposição e à vontade de Deus. Então nós precisamos entender essas coisas e viver em santificação, em honra, praticando obras dignas do Rei que está vivendo em nós, do Deus que habita em nós, do Senhor que habita em nós. Como que nós vamos, pertencendo a Jesus, tendo sido comprados, vamos praticar as obras da carne? Mentira, feitiçarias, enganos, prostituições, adultérios, falsidades, divisões, contendas, porfias, julgamentos, tudo isso é da carne. Porque nós não somos juízes, nós somos servos. Juiz é o Senhor Jesus. Então nós entregamos a nossa vida a Ele e vivemos servindo ao Senhor, ensinando também e dando testemunho pelo nosso viver, pelo nosso falar, pela nossa conduta, como que todos também devem seguir a Jesus Cristo. Porque nós somos luz, luz que tem que iluminar nas trevas. As trevas são as obras da carne, Gálatas 5, 19 ao 21, e as obras do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor. E as pessoas às vezes são tão ignorantes que não entende. Mas não tem mais a lei? Se não tem lei, posso pecar? Não pode, querido irmão, querida irmã. Você aí que é cego, passe a enxergar, que Jesus unja os teus olhos com o colírio santo, faça abrir os teus ouvidos para você entender a palavra de Deus, e você saiba que quem tem amor não engana, não adultera, não mata, não rouba. Quem tem amor faz o que Jesus fez. Quem tem amor obedece a Deus. O amor é acima de todas as coisas, de tal forma que existem hoje inúmeros dons, mas nós só vamos levar o amor conosco.
Vai ficar tudo aqui, só o amor é que nós vamos levar. Então, você entenda, irmão, você que fica ouvindo mensagens absurdas de homens que foram mandados pelo demônio, que homens que falam segundo sua própria carne, e mulheres que jamais foram ordenadas sacerdotisas, nunca existiu isso na palavra, ensinando coisas que são de homens, doutrinas de demônios. Nós temos que seguir a Jesus, não temos que ficar olhando para a carne mais. As obras lá da lei eram obras carnais. Quem fizer essas coisas viverá por elas. Hoje nós não vivemos mais isso, vivemos na graça. Sou salvo pela misericórdia do Senhor Jesus, não porque eu mereça, ou porque eu faça alguma coisa para ser salvo. Eu não vou fazer essas coisas para ser salvo. Mas você mostre a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras, não é? Muita gente às vezes fala isso. Obras não são obras da carne, irmão. Não são obras para sermos salvos. Obras que aqui a palavra nos ensina são obras de quem já recebeu a salvação. O Senhor Jesus precisou praticar alguma obra para ser salvo? Ele precisou fazer alguma coisa para ser salvo? Ele era a salvação, ele é a salvação. Então nós temos que entender, amor, as obras do amor são paciência, compaixão, temperança, perdão, longanimidade. Tudo isso são coisas que acompanham aqueles que são salvos. Eu não preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Pratico essas obras porque sou salvo. Porque essas obras foram preparadas, não é para qualquer pessoa, mas para aqueles que servem a Jesus Cristo. Não é qualquer um que anda nesse caminho estreito, não. Só os escolhidos é que têm condições de andar nesse caminho estreito, praticando as obras do Espírito. Não são obras carnais, não, obras do Espírito. Eu já guardei um dia, sou salvo porque eu guardei esse dia. Sou salvo porque eu não comi aquela carne. Sou salvo porque eu não bebi aquela bebida. Não, você é salvo porque Deus quer te salvar. Se ele não quis, o Senhor Jesus quer te salvar. E se você não obedecer o Senhor Jesus, ele não vai te salvar. Ainda que você guarde todos os dias do ano, ele não vai te salvar se você não obedecê-lo. Porque a nossa salvação é Jesus Cristo. E nós temos que viver em santificação, distante das coisas do mundo, distante das coisas carnais. A pessoa fala e tem tanta aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. A vida da pessoa é uma vida de mentira, de prostituição, de roubo, de engano, de falsidade, de levar vantagem sobre os irmãos, distinção sobre os irmãos. Só tem comunhão com aqueles que são mais abastados, que têm mais condição material. Só tem comunhão com essas pessoas. Isso é carnal. Deixa isso para lá, tenha comunhão com todos. Se o Senhor Jesus viesse hoje, como ele veio naquele tempo lá, em carne, e as pessoas não olhavam para ele, porque era, como diz a profecia, era comum que os homens, os viram o rosto. Ninguém queria, não tinha aparência nenhuma, não tinha formosura nenhuma, não tinha nada para que o desejássemos. Hoje, os servos de Deus continuam sendo assim, como o Senhor Jesus. Nós não temos aparência, não falamos coisas para agradar aos homens, falamos para agradar a Deus. Veja ainda em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como que você quer ser purificado dos pecados e você não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com a irmã? Você faz distinção, pertence a esse grupinho aqui dos que fazem isso, dos que fazem aquilo. Olha, eu sou do coral, eu sou daquele grupo de evangelização, eu sou do ministério, eu sou mais que os outros. Você faz isso, você não tem comunhão com os outros. Olha aí, ó. Como que você pode dizer que você está na luz? Não está na luz, não, está em trevas. E na mesma 1 João, capítulo 2, versículo 3 a 6, diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus. 2. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então nós vamos andar como Jesus andou, fazendo bem, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de salvação. E veja aqui, só para encerrar, em 2 João, segunda carta de João, o versículo
10 e 11, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então você está vendo o irmão lá andar em trevas, a irmã andando em pecado, e você recebe na tua casa, saúda a pessoa com ósculo santo, recebe de braço aberto, está participando do pecado. Veja como é importante a diferença entre o santo e o profano. Você tem que ser santo, apartado do pecado, das coisas que desagradam a Deus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar e você compreender a sua santa e bendita palavra para a tua salvação, para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe a todos, a toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.